Pois bem, galera, voltamos, tá? Fui lá, subi shell. Uma coisa, até para servir de experiência para quem for fazer a primeira vez, já me aconteceu algumas vezes aqui e para você não ficar de cabelo em pé. Eu fui subir shell, conectei o aparelho no HDMI e conectei a fonte e tal. E quando eu fui ligar o aparelho aqui, ele me deu uma luz vermelha central, tá? O que que é isso, tá? Esse adaptador aqui, ó, você está vendo que eu retirei? Tá? Em alguns casos, em alguns aparelhos, em algumas placas, isso acontece. Se ele aparecer essa luz vermelha central na hora que você for ligar, ou se você estiver fazendo RGH, já tiver gravado a NAND glitch, e na hora que você for ligar o aparelho aparecer luz vermelha com erro E79 na tela, por exemplo, você fica calmo, desliga o aparelho, retira aqui, né, o adaptador SD e religa o aparelho, que ele vai voltar. Tá? Em algumas placas acontece isso. Como aconteceu comigo, né, já ficou bom, já foi bom que eu já pude passar isso para vocês não se apavorarem aí. Então, subi shell, peguei CPU key, digitei a CPU key aqui, ó, no meu PC. Eu carreguei a NAND, o primeiro dump de NAND que eu fiz, porque ele estava carregado, aquele shell que eu gravei nele estava carregado aqui, então eu tive que vir aqui, clicar, pegar o dump que eu fiz lá na primeira leitura. Carreguei aqui, inseri a CPU key que eu peguei quando subi o shell. Assim que eu termino de digitar a CPU key, aqui ó, vocês estão vendo aqui no campo dela, então ele já me dá essa mensagem aqui, ele já abre a NAND para mim e salva, tá? Aqui ele dá o caminho que ele salvou, onde ficou salvo. Então a parte que eu precisava de informações eu já tenho. Se eu fosse fazer um RGH, tá? Já estaria praticamente pronto. O que que eu faria agora? Ao invés de eu retirar o chip e tal, eu ia gravar nela uma NAND glitch. Eu ia criar uma NAND glitch aqui com AutoGG, ia gravar essa NAND glitch aqui no aparelho e estaria praticamente pronto, né? Eu ia modificar essa instalação, logicamente não seria uma instalação assim com fio solto, com fio maior e tal, seria uma instalaçãozinha mais bonitinha, se fosse ficar. E basicamente seria isso, né? Ia testar o tempo de boot dele, se tivesse um tempo de boot muito elevado, a gente mudava alguns pontos. Ó, você pode ver aqui, até como detalhe, aqui o VCC do chip, né? O terra do chip está aqui. O ponto E e F eu pego embaixo da placa, que é um ponto que tem embaixo da SB aqui, ó, do chipset. Tá? O ponto D eu pego o ponto tradicional mesmo, C5R11, mas dá para mudar também. Dá para pegar o C4C4, o C4C3, que ficam mais nessa área aqui, nessa região aqui. Então tudo depende do tempo de boot. Às vezes a gente quer dar uma melhorada, aperfeiçoar um pouquinho, deixar ele um pouquinho melhor. Então a gente vai alterando um pouquinho esses pontos aí para deixar ele um pouquinho mais rápido. Tá? Esse chip ele costuma ser bem rápido, mas a gente mudando um pouquinho dá para melhorar um pouquinho mais. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse chip, vou ressoldar aqui meu adaptador SD, vou regravar a NAND retail dele, que é a NAND original do aparelho, simplesmente regravar, retirar o chip, fazer uma limpeza aqui, tirar o resíduo de fluxo que tem aqui e tal. E depois dessa limpeza, retirar o postfix. Depois de terminar tudo isso, eu venho com vocês de novo que a gente vai começar a parte do drive, tá? Então, até logo mais.